Muito boa noite. A gente vai, Bezerra Hashem, começar aqui que eu chamo de um passeio macro, com todo o respeito, sobre o Sefer Shemot, que é o segundo livro da Torá Kedoshá. E junto com vocês eu queria aprender algo super master e que certeza tem uma repercussão na nossa vida cotidiana no século 21. Vamos começar por aqui, pessoal. Gostaria de começar por aqui. Sabem que quando os Yehudim chegam no Egito, eles ficam no Egito durante 210 anos como escravos. No último ano dos Yehudim no Egito, a gente vê algo muito, muito curioso. O que acontece? Eu chamo de Ano dos Milagres. Eles ficaram no último ano, Dam, Tsefardea, Kinim, Marov, e daí por diante, as 10 pragas que Hashem trouxe no Egito, onde eram pragas que algumas vinham do mar, outras do ar, outras do céu, para Kadosh Baruch Hu mostrar que ele coordena e mantém até hoje, quer dizer, na época do Paró, o mundo inteiro. Não é que Hashem criou o mundo e abandonou, ele continua coordenando o mundo, e Hashem fez milagres em todas as esferas do mundo para mostrar, Hashem, maiúsculo, dizendo, eu coordeno o mundo. Beleza. Hashem faz isso, e cada Macá demorou aproximadamente um ano, ou seja, a gente está falando aqui de, cada Macá demorou, melhor dizendo, desculpem, um mês, aproximadamente, então a gente está falando quase que de um ano de milagres no total. Depois que os Yehudim saem do Egito, então já viram, um ano Hashem fez, cada uma das Makot, Hashem fazia um milagre, que se tinha um judeu e um egípcio, um do lado do outro, o egípcio era afetado e o judeu não. Quer dizer, e assim todos as 10 pragas, onde os Yehudim viram Hashem face to face, cara a cara, durante quase que um ano. Se a gente continuar um pouquinho a história de uma forma bem sucinta, os Yehudim saem do Egito. Aí de repente, 6, 7 dias depois, eles se deparam com Yam Suf. Eles vão atravessar o mar e Hashem de repente faz milagres. E o povo atravessa o mar e o que acontece, pessoal? Hashem divide 12 caminhos. Cada tribo passou por um caminho. A Gemara conta para a gente, o Midrash conta, melhor dizendo, para a gente, que haviam mais milagres na saída do Egito quando Hashem abriu o mar, do que dentro do Egito as 10 Makot. Por exemplo, Hashem fez uma tribo caminhar por cada caminho distinto, na travessia do mar, do Yam Suf. Segundo, Yehudi estava com sede, e a gente sabe que a água do mar é salgada, Hashem fez a água do mar ficar potável, então eles colocavam um copinho deles lá, encostavam na água que estava parada para os Yehudim passarem, como 2 muralhas, e conseguiam tomar água potável. Terceiro, tem muitos exemplos, vou dar 3 exemplos. Os Yehudim estavam caminhando no mar, atravessando na travessia, e sabe quando a gente passa no mar, a água, mesmo que secasse, a água fica, o chão fica todo melado, barro, areia. De repente Hashem fez ficar um chão tranquilo para ninguém escorregar, crianças, burros, os animais que tinham, né? Velhos, então, todo mundo, senhores de idade, todo mundo passou tranquilamente. Então foi um milagre atrás do outro. Agora o pessoal já saiu do Egito, atravessou o mar, viu dezenas de milagres, de repente agora a gente entra no deserto. Mas aí é só alegria, pessoal. Calor no deserto? Sim, mas quando com Hashem tinha um ar-condicionado split, sem conta de luz já de manhã. Tinham aquelas nuvens que faziam a função ar-condicionado de manhã. À noite no deserto é muito frio. As nuvens faziam a função de aquecedor no deserto. As roupas das crianças cresciam, já pensaram sobre isso? E não tinha lava-roupa. Como que eles faziam? A própria nuvem, pessoal, lavava as roupas, passava as roupas, fazia as roupas crescerem conforme o crescer das crianças, dos adultos. A roupa não gastava durante 40 anos no deserto. Ou seja, pessoal, era um resort all-in, e o melhor de tudo é que era para todo mundo all-in, e o melhor de tudo é que não tinha conta no fim para pagar. Ou seja, Hashem dava comida de graça, que era o man, reclamou do man, não se preocupa, vem a carne, e aí tinha o Be'er de Miriam, que era o poço de Miriam, que novidade para muitos de nós, ele também mudava o gosto conforme o que a gente pensava, no líquido também, o poço de Miriam também, que era o líquido, né, que eles bebiam no deserto, 40 anos, o gosto mudava também conforme o que a pessoa pensava, suco de laranja, suco de melancia, milkshake, daí por diante. Então, o povo viu, pessoal, durante semanas, meses e anos, um milagre atrás do outro. Mas
esse mesmo povo, quer dizer, aparentemente, assim que Rami contou para a gente, não deve ser que é o mesmo povo mesmo, se a gente for ler na Torá, tive algo muito curioso. Teve Korach, que reclamou de Moshe Rabbeinu. Teve o povo que reclamou do mano porque queria carne. Teve um pessoal que veio brigar com Moshe Rabbeinu. Teve também o pecado do bezerro de ouro. Na verdade, se a gente for olhar, não parece que é o mesmo povo que foi tratado no berço de ouro por Hashem, e o mesmo povo, ele tem reclamação e briga contra Moshe Rabbeinu uma atrás da outra. Não parece que é o mesmo povo. Como pode ser que o mesmo povo que recebeu tudo pronto de Hashem, com o maior carinho do mundo, esse mesmo povo, de repente, a gente vê eles, que era um povo que tinha uma estatura, um giant, estatura espiritual e emocional muito grande, e o mesmo povo, de repente, briga com Moshe Rabbeinu, de repente pede carne quando tinha um man, de repente o mesmo povo vai discutir da liderança de Moshe Rabbeinu, que é o caso de Korach, a gente vê uma reclamação atrás da outra. E a pergunta é, depois de ver tantos milagres, e Hashem cuidar tão bem deles, como que é possível que esse povo reclamou tanto? Nem parece aparentemente o mesmo povo. Pessoal, se a Gemara conta pra gente, se a Torá conta pra gente, se o Midrash conta pra gente detalhes sobre tudo isso, tem que ser com certeza que tem algo pra gente aprender hoje, aqui e agora. E a pergunta é o quê? Queria desenvolver um ponto com vocês, que eu acho que responde essa pergunta, que é o shiur de hoje, com a ajuda de Hashem sempre, e vivendo com jovens, e na nossa geração, acho que é um ponto muito, muito, muito especial. É o seguinte, é um ponto que merece uma atenção nossa, especialmente no século XXI. Parece que a Torá está falando com a gente hoje mesmo, é incrível. Vamos lá. A gente sabe que, se a gente for olhar, queridos, a gente teve o primeiro dos grandes homens, era Avraham Avinu. E é incrível, faço um pequeno parênteses aqui, quantos shiurim, quantas midot diferentes, características, virtudes diferentes dá para abranger quando se fala de Moshe Rabbeinu. É algo, assim, cada vez que a gente estuda mais, a gente olha para esse grande personagem, ou outros da Torá Kedoshá, a gente vê assim, uma dimensão assim, infinita de coisas maravilhosas que eles fizeram. Algo de verdade incrível. Fecha o parênteses. No caso aqui, falando de Avraham Avinu, Hashem chega para ele e dá para ele 1, 2, 3, 9, 10 testes. Quando Hashem chega no 10º teste de Avraham Avinu, que todo mundo conhece, chamado Akedat Yitzhak, para ele pegar aquele único filho que ele teve com 100 anos de idade, que estava depositado toda a continuidade do povo judeu, e fala para ele, faz dele um sacrifício. Akedat Yitzhak. Hashem de repente fala para ele, pega esse filho, e mata ele no Mizbeach. E a pergunta que existe, que ela é muito, que ela sobressalta no Humash, queridos, é a seguinte: se Hashem falasse conosco, pega o teu filho, provavelmente muitos de nós também fariam o mesmo. Qualquer Yehudi que ele é temente a Hashem, ele é devoto a Hashem, ele faria isso provavelmente. Não só provavelmente. Se a gente olhar, queridos, na história do mundo, na história do nosso povo, nós tivemos, nos momentos de dificuldades, pais e mães, que deram os seus filhos para Hashem, de formas diferentes. Uns para que não se convertessem para outras religiões, outros, quando um pai ou uma mãe manda um filho de um país para o outro para estudar no Meshivá e fica lá anos, e antigamente ficava sem contato, sem ligar. Isso também é um tipo de Akedat Yitzhak. Então, qual foi a grandeza da Akedat Yitzhak? Essa é a pergunta. Vamos, Hashem, e aí, aqui Hashem falou tete a tete com Avraham Avinu. O Rebbe de Slonim, no seu livro Netivot Shalom, traz uma ideia que é uma semente para o que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, é o seguinte, queridos. Que o teste não era se, mas como. Eu me explico. O teste de Akedat Yitzhak, diz o Rebbe de Slonim, não é se, mas Habibi é como. O que isso quer dizer? O seguinte, certeza que Avraham Avinu faria Akedat Yitzhak. Se Hashem falou com ele, óbvio que ele vai fazer. Então, se ele vai fazer, no question, certeza que ele vai fazer. A pergunta é como ele vai fazer esse teste, com que vibração, com que empolgação, com que vivacidade ele vai fazer isso.
Quando a gente olha, pessoal, a gente dá uma olhada muito interessante isso, que depois de 22 anos que Yaakov não vê seu filho, Yosef, que ele fica empolgado? Não somente que Yosef estava vivo, mas que Yosef ainda estava vivo de forma espiritual, que Yosef ainda continuava cuidando dos valores que ele aprendeu de Yaakov. Ou seja, o que a gente vê daqui? Que muitas gerações depois, as pessoas entregaram sua vida para Hashem, e na verdade cuidaram dos filhos. Então qual foi a grandeza de Avram Avinu? E a resposta, pessoal, não era assim, como disse o Rebbe de Slonim, mas era como? Certeza que Avram Avinu ia fazer Akedat Yitzhak. A pergunta é como? Será que Avram Avinu ia fazer de um jeito tranquilo, de um jeito, preciso fazer então eu faço, ou ele ia fazer isso com vida, com amor, com devoção? Olha que interessante. Como Avram Avinu fez esse teste? Muito curioso. Hashem chega e pede para ele fazer Akedat Yitzhak. Avram Avinu vai lá fazer. De repente Hashem fala para ele, não precisa mais fazer. Qual a reação de Avram Avinu? Diz a Torá Kedoshá. Hashem diz para ele o seguinte, não quero mais que você faça Akedat Yitzhak. Avram Avinu fala, mas um minuto Hashem, eu tenho um problema agora. Hashem diz para ele, qual é o seu problema? Olha que interessante, pessoal. Não machuque o seu filho Yitzhak, você passou o teste. Avram Avinu diz para ele, mas Hashem, um minutinho. Yahu, ainda bem? Não, a reação de Avram Avinu foi diferente. Foi o seguinte, como agora eu posso mostrar, Hashem, que eu te amo? Eu estou com uma devoção total que eu depositei em até sacrificar meu filho para você, a Kadosh Baruch Hu, para mostrar quanto eu te amo, depois que você me pediu para fazer isso. E agora você me pede, Al tishlach yadecha lanar, não mata mais seu filho? Como que eu posso mostrar que eu te amo? Aí Hashem fala, você quer muito mostrar que você me ama? Você vai vindo demais, Hashem, eu preciso. Então Hashem fala para Avram Avinu, e a Torá conta para a gente, olha, tem um ail, tem um carneiro lá, se você olhar aqui na floresta, pega ele e traz ele como um sacrifício. Avram Avinu pega esse carneiro, sacrifica ele no lugar de Yitzhak, depois que Hashem falou mais uma vez que ele não quer que sacrifique Yitzhak. E pessoal, Chachamim contam para a gente, nossos sábios contam que Avram Avinu sacrificou Yitzhak, pessoal, em que power? Sacrificou o carneiro, melhor dizendo, como se fosse Yitzhak, até me confundi, como se fosse Yitzhak. Por quê? Qual a prova disso? Que a gente sempre lembra Akedat Yitzhak, mas Akedat Yitzhak nunca aconteceu. Então a resposta tem que ser que quando Avram Avinu viu aquele carneiro, que Hashem fez milagrosamente aparecer depois que Hashem falou para ele não sacrificar mais Yitzhak, Hashem fez o quê? Trouxe aquele carneiro, Avram Avinu sacrificou aquele carneiro como se fosse o filho dele. É por isso que até hoje em dia a gente fala para Hashem lembrar para a gente o quê? Akedat Yitzhak. Mas Avram Avinu não fez Akedat Yitzhak, fez porque ele depositou todas as melhores intenções de amor a Hashem, agora que Hashem proibiu fazer em Yitzhak, naquele carneiro que surgiu de uma forma milagrosa, aquele carneiro que surgiu de uma forma milagrosa. A gente vê daqui quando Avram Avinu fez o Akedat Yitzhak, a pergunta não era se ele ia fazer, porque certeza ele ia fazer, porque Hashem mandou, no question, como a gente viu na história da humanidade, que muitos pais fizeram isso com os filhos, mas a pergunta era como Avram Avinu ia fazer. Será que quando Hashem falou para ele não precisa mais, ele ia falar, ainda bem? Ou Hashem, eu preciso mostrar que eu te amo? Que foi o caso de Avram Avinu, como a gente mencionou faz pouco. A gente vê, quando Avram Avinu fazia uma mitzvah, ele fazia com fervor, com calor, com uma vibração, com Yahu. Quando Avram Avinu recebeu as visitas, os Orhim, o que ele fez, pessoal? Ele correu, era o terceiro dia do Brit Milá dele, a Torá conta pra gente, Ratz, a Torá repete algumas vezes que Avram Avinu Ratz, correu para receber os visitantes, correu para preparar comida, correu para trazer água para eles. No deserto, depois de 3 dias de ter feito o Brit Milá, sem anestesia, sem remédio e com 100 anos de idade. Hashem falou, eu sei que você vai fazer o teste, como disse o Rebbe de Slonim. A pergunta é com qual esforço, com qual paixão você vai fazer o teste. E uma vez eu vi escrito que quando Avram Avinu foi jogado, depois que a gente viu
a devoção de Avram Avinu por Hashem. E Avram Avinu, a gente sabe que um dos seus testes, de acordo com alguns comentaristas, mas certeza um dos episódios que passou na vida dele, seja um teste ou não, Nimrod, um dos reis da época, pegou Avram Avinu e jogou ele na fornalha. Falou, olha, se teu Deus é verdadeiro, ele vai te salvar daí. Jogou ele na fogueira. E Avram Avinu saiu ileso. E Chachamim falaram que Avram Avinu gostava tanto de Hashem, que a novidade não é que ele saiu ileso do fogo. A novidade é como que quando ele foi jogado no fogo por tanto amor a Hashem, que não incendiou todo lugar. Essa que foi a novidade, pelo incêndio do amor de Avram Avinu por Hashem, como que esse amor não incendiou todo lugar, mas que ele ia sair ileso daquela fogueira de Nimrod, do idólatra, contra ele, isso não tinha nem pergunta. A pergunta é, da onde Avram Avinu desenvolveu esse amor, pessoal? Da onde Avram Avinu desenvolveu esse amor, essa paixão por Hashem, que a gente viu e descreveu agora no 10º teste? Eu acho que a resposta é, e isso diz pra gente muito hoje em dia, a resposta é o seguinte, pessoal: durante os 9 testes que Avram Avinu teve durante sua vida, esses 9 testes fizeram com que Avram Avinu desenvolvesse esse amor por Hashem. Avram Avinu só chegou no 10º teste depois que ele passou nos 9. Os 9 testes que Avram Avinu teve durante sua vida, todos eles, queridos, foram de uma forma onde Avram Avinu teve que trabalhar de uma forma bem esforçada para poder sobrepassar cada um dos testes. E cada teste era um pouco mais difícil que o outro. Um teste é uma maratona de 3 km, de 5, de 7, de 10. Avram Avinu chegou até correr 42 km, como se fosse, no seu 10º teste. Mas foi um teste atrás do outro, crescendo a musculação espiritual de Avram Avinu. Avram Avinu só virou um gigante, entre aspas, na academia de Hashem, no 10º teste, e falou para Hashem, eu te amo, e eu preciso agora sacrificar meu filho, Hashem. Imaginem, Hashem falou, não sacrifica teu filho que mais você ama. Avram Avinu entendeu e foi fazer isso para Hashem, e quando Hashem fala, não precisa mais, ele fala, mas eu ainda quero. Por que ele quer? Porque ele estava com uma devoção para Hashem, assim, inacreditável. Hashem teve que fazer aparecer na frente dele um carneiro, para que ele pudesse colocar essa emoção, e mais uma vez, por isso que até hoje em dia a gente fala que a gente fez a Akedat Yitzhak, mas ele não fez. A resposta é que sim, ele fez, no carneiro, naquele momento. Como ele fez isso? Porque ele passou na academia no 10º teste, via o 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º e 9º teste. Olhem que curioso, pessoal. Como nós somos chamados? Um passo adiante. Benei Israel. Da onde surgiu a palavra Israel? Israel, na verdade, é um dos apelidos, vamos chamar assim, para o terceiro dos patriarcas, que no caso era Yaakov. Yaakov era chamado de Yaakov e se transformou de Yaakov em Israel. Como que ele se transformou de Yaakov em Israel? O que fez ele mudar o nome dele? Por que Hashem mudou o nome dele de Yaakov para Israel? E nós não somos chamados Benei Yaakov, apesar que a gente é filho de Yaakov, das 12 tribos, vieram de Yaakov, nós somos chamados Benei Israel. A gente sabe que Yaakov Avinu, ele teve uma briga de verdade física contra o Yetzer Hara ou o Satan, que é a mesma coisa, o instinto negativo. Agora olha que interessante, Rev Bunim de Pesishcha diz para a gente algo maravilhoso. A palavra Israel, se a gente somar a letra Yud vale 10, letra Ale vale 1, Lamed vale 30, se a gente somar todas as letras Israel, o valor numérico dessa palavra dá 541. A palavra Israel, Yaakov se transformou em Israel, a palavra Israel tem um valor numérico de 541. Em contrapartida, olhem que bomba, a palavra Yaakov mais a palavra Satan, se a gente somar o valor numérico da palavra Yaakov e o valor numérico da palavra Satan, Satan e Yetzer Hara é a mesma coisa, dá exatamente 541. Por quê? Porque Hashem contou para a gente que Yaakov só se transformou em Israel. Nós somos chamados de Bnei Israel, não Bnei Yaakov, filhos de Israel, não filhos de Yaakov, porque é o nível VIP de Yaakov é Israel. Quando Yaakov somou-se com Satan, brigou com Satan, sobrepujou o Satan, ganhou dele, ele automaticamente virou Israel. Não é à toa que o valor numérico da palavra, mais uma vez, Israel, confiram depois, é o mesmo valor numérico da palavra Yaakov, sem Vav, mais a palavra Satan, que é 541. Porque
A gente se pergunta por que Hashem criou o Yetzer Hara. A resposta óbvia é para que o mundo tenha graça, porque se não tem graça. O legal do joguinho de passar de fase é porque dá para perder o bonequinho lá, perder e morrer. Se ele passa de fase é legal, mas se nem tem chance do bonequinho morrer, passar de fase não tem graça. Na vida da pessoa é a mesma coisa, mas é muito mais do que isso. A função do Yetzer Hara não é fazer a pessoa errar. O jackpot do Yetzer Hara, o trabalho dele é inicialmente tentar fazer a gente errar. Mas o objetivo do Yetzer Hara, o jackpot do Yetzer Hara, pessoal, escutem isso muito bem, é que a gente ganhe dele. Qual que é a prova disso? Olhem que prova power, pessoal. Depois que Yaakov lutou com o Yetzer Hara, e ele ganhou do Yetzer Hara, qual foi a reação imediata? O anjo de Esav, que era Yetzer Hara, ou Satan, que é a mesma coisa, diz, e está escrito na Torá isso, Shalecheni ki ala shachar, me deixa embora, porque agora amanheceu. Então eu preciso voltar para o Shamayim, para os céus. Assim disse o anjo que estava lutando contra Yaakov. Na Torá está escrito isso. A pergunta é, por que ele precisa voltar justo agora? Então Rashi traz que chegou minha vez de ser esse anjo, que era o anjo de Esav, que era Yetzer Hara, que era o Satan, mais uma vez, de falar Shirah, de louvar Hashem. E a pergunta é a seguinte, pessoal, cada anjo tem uma oportunidade única na vida de louvar Hashem. Depois que ele louva Hashem, ele fez a missão dele, ele cessa de existir. Então, por que ele falou depois que ele lutou, esse anjo, contra Yaakov? Yaakov ganhou dele, diz o anjo para Yaakov, Habibi, Shalecheni, me deixa embora, me solta, porque agora amanheceu, preciso louvar Hashem. Mas por que justo agora? Pessoal, olhem que power. Uma vez eu vi, em nome do Magid eram aqueles rabanim que iam de cidade em cidade dando suas drashot, de Koznitz, ele disse o seguinte, o jackpot do Yetzer Hara não é quando a gente perde, é quando a gente ganha dele, quando a gente se esforça para ganhar dele. Então disse o Yetzer Hara para Yaakov, eu tentei te fazer perder, não consegui, agora que você ganhou de mim, Shalecheni, me deixa subir porque chegou meu momento de louvar Hashem, por quê? Porque eu fiz o meu job era tentar te fazer errar e você ganhar de mim, e você conseguiu ganhar de mim. Então disse, pessoal, que bomba, o Yetzer Hara, Shalecheni, me deixa eu subir porque eu sou um anjo e eu preciso louvar Hashem porque eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível, tentando te fazer escorregar, Yaakov, mas você ganhou de mim. Esse é o melhor prato cheio que eu tenho para dar para Hashem, para louvar ele e mostrar o seu esforço, Yaakov, para Hashem. Por isso me deixa subir, porque chegou o meu momento de falar Shirah, de cantar para Hashem. Ou seja, a gente vê aqui quanto indispensável na vida do Yehudi é um conceito chamado, que no século XXI é um pouco escasso, chamado esforço, se esforçar. Hoje em dia, quando a gente escuta um shiur, o shiur tem que ser de 1 minuto, e na velocidade 2 do WhatsApp. Quando alguém manda uma mensagem, outro dia eu estava perto de um colega, ele falou, Rabino, o cara mandou uma mensagem para mim de 2 minutos, quem vai escutar isso aqui? E ainda na velocidade 2, essa mensagem fica de 1 minuto, mas a gente já não consegue mais. Quando é para ler um livro, é o resumo do livro. Quando é para ler o Shulchan Aruch, virou o Kitzur do Shulchan Aruch. E o Kitzur do resumo do Shulchan Aruch virou o resumo do Shulchan Aruch. Deixa eu falar para a gente, tem coisas na vida que não dá para procurar sempre o atalho. A pessoa precisa aprender, às vezes na vida, a se esforçar. Se a pessoa puder ter uma motivação para isso, claro, maravilhoso, mas o esforço na vida do Yehudi é indispensável. Hashem falou para Avram Avinu, você só atingiu o jackpot, Avram Avinu, eu sabia que você ia fazer a queda de Yitzhak. A pergunta era como, com qual devoção, com amor ou fazer por fazer? Avram Avinu foi com a maior vivacidade do mundo. Por quê? Porque a gente sugeriu, já que ele passou os primeiros 9 testes, criou aquela musculação de querer fazer por Hashem, o 10º teste foi uma consequência dos outros 9. Eu vi uma das histórias, um dos grandes homens que faleceu e não teve filhos, pelo menos biológicos, teve muitos alunos, mas não teve filhos biológicos, era Rav Shmuel Auerbach. A história que ele mais gostava de contar era essa daqui. As Mishnayot apresentam para a gente, em especial no Tratado de Shabbat, algo que é chamado Kamia. Na época da Gemara do Talmud, Kamia era um amuleto. Esses amuletos eram feitos por pessoas que eram tzadikim, não eram pessoas simples e não conhecedoras, aí é proibido, mas na época da Gemara havia, hoje em dia já não existe mais.
amuletos com Talmidei Chamim, pessoas que tinham temor a Hashem, pessoas com a cabeça no lugar, que faziam a vontade de Hashem, escreviam amuletos e a pessoa usava esse amuleto trazia cura, trazia um parto fácil, por exemplo, para uma parturiente, e daí por diante. Era algo poderosíssimo. Rav Shmuel Auerbach sempre costumava contar que havia um camia, um desses amuletos, em hebraico é chamado camia, mais uma vez, e Rav David Alevi escreveu ele no ano de 1600. Rav David Alevi é mais conhecido como sua obra no Shulchan Aruch, um dos comentaristas do Shulchan Aruch, do Código de Leis, chamado Taz. O Taz escreveu esse amuleto e muitas pessoas naquela época usavam quando precisavam de alguma salvação. E funcionava. Mas esse amuleto tinha uma peculiaridade como tudo na vida. Tem regras na vida. E a peculiaridade que esse amuleto tinha, queridos, era a seguinte: se alguém abrisse o amuleto cessava de ter seu poder. Então as pessoas colocavam o amuleto, mas todo mundo tinha curiosidade de querer abrir o amuleto, mas o medo de perder o poder, então não abria. Havia um senhor muito curioso, ele falou: eu vou abrir o amuleto, porque eu quero saber o que tem aqui dentro. A gente vai perder o poder, mas eu quero saber o que tem aqui dentro. Talvez é mais poderoso do que o amuleto in itself. Então Rav Shmuel Auerbach sempre contava essa história, que no famoso dia, esse senhor pegou o amuleto e abria, as pessoas ficaram em volta para ver o que estava escrito dentro. Mais uma vez, o amuleto foi feito pelo Taz, 1600. Estava escrito dentro do amuleto, o que estava escrito lá? Normalmente nos amuletos tem o nome de Hashem, que a gente não conhece, os nomes profundos de Hashem, coisas místicas muito profundas que dão uma força de Hashem para o amuleto. E o Taz, esse senhor abriu o amuleto, feito mais uma vez pelo Taz, e estava escrito o seguinte: Ribono Shel Olam, Deus, traga a salvação para quem usar este objeto, no caso o amuleto, mais uma vez, o camia, no mérito do que eu investi para entender um Tosfot no Tratado de Hulin, na página 96. Esse era o amuleto. Não tinha nome de Hashem, não tinha nada místico, não tinha nenhuma gemátria, nenhuma numerologia. O que o Taz escreveu, pessoal? No mérito de tantas, inúmeras vezes e horas que eu passei, dias e semanas, me esforçando para entender um Tosfot, o comentarista na Gemara, no Tratado de Hulin, na página 96, traga o mérito, no mérito desse esforço, traga Yeshua a salvação para quem usar este amuleto. A gente vê que o esforço produz energia, e literalmente, energia, o esforço produz a luz, a energia, a luz. Mas dentro do ser humano, algo que é obrigatório em Avodat Hashem e no crescimento pessoal de cada um de nós é a pessoa se esforçar. Não ter medo de se esforçar. E olhem que curioso, queridos. No nosso povo, cada minhag, cada costume que existe é Torá. Olhem que interessante. Num Brit Milá, numa circuncisão, o Moel, ele faz a circuncisão, ele faz uma brachá, Baruch Ata Hashem, ou o pai do bebê, tanto faz, Baruch, depende do costume, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, leachniso bebrito shel Avram Avinu. Que Hashem nos deu o privilégio de colocar esse bebê, inserir ele no pacto de Avram Avinu. E aí, faz-se a circuncisão, o Brit Milá. E o público, depois, imediatamente, o que ele responde? Que Shem shenichnas labrit, igual que ele fez o Brit Milá, assim também que ele possa entrar na Torá, casar e fazer parte de uma comunidade, Masim Tovim. Que Shem shenichnas labrit, igual que ele entrou no Brit Milá, assim se fala, Kach ikanes lechupá, Torá e Masim Tovim. E a pergunta, pessoal, qual que é a relação entre Baruch Ata Hashem, fazer a brachá, que Hashem colocou ele no Brit de Avram Avinu, e logo em seguida a gente fala, olha, um pedido, que ele possa também participar da Torá, casar e fazer parte de uma comunidade que é Masim Tovim, bons atos para os outros. Qual que é a relação entre um e outro? Normalmente a gente entende que é um pedido fofo que se faz, mas dentro da nossa vivência de Torá, todo minhag, todo costume que ele é kasher, que ele é bom, tem algo escondido muito mais precioso do que algo na superfície. Resposta, pessoal, o shur de hoje. Depois que o bebê entrou no Brit Milá de Avram Avinu, ele se esforçou
é um esforço. Cortar um pedaço de si para entrar no pacto de Avram Avinu, e só assim, pessoal, com esforço. Se você, baby, se esforçou para entrar no pacto de Avram Avinu, teve que tirar um pedaço de si para fazer parte de Avram Avinu, e agora, depois da circuncisão, o público responde que Shem Shenichnas Labrit, igual que você se esforçou e passou o primeiro teste de entrar no Brit Milá, agora está fácil, porque você já sabe a receita. Assim que você possa se esforçar para a Torá, no seu casamento e Masim Tovim. E fiquei pensando, pessoal, Torá, Chupá e Masim Tovim, olha que bomba. Torá se refere a Ruchaniut, a espiritualidade. Chupá é a casa da pessoa, é o lar da pessoa, é a família da pessoa. E Masim Tovim é a rua. Então Hashem fala para a gente, olha, se você entrou no pacto de Avram Avinu, você entendeu que a receita é o esforço. Você não tem que ter medo mais agora, porque você vai conseguir entrar em Torá. Vai se esforçar para Ruchaniut, para a espiritualidade. Se você se esforçar, você está com a guerra ganha, meu querido. Se você não tiver medo de se esforçar na Chupá no seu casamento, você também vai conseguir se organizar. E se você não tiver medo de se esforçar também em Masim Tovim, que é a rua, que é a sociedade, que é a comunidade, você também vai ser um vencedor. Porque aquele que não tem medo de se esforçar, no fim, ou não precisa nem chegar no fim, no meio, e no começo também, no processo, ele já é um vencedor. Essa é a resposta, pessoal, para a nossa pergunta inicial. O povo passou milagres, um milagre atrás do outro. Egito, Makot, saída do Egito, deserto, pum, 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 era na verdade Man, Be'er, poço de Miriam, nuvens celestiais, inimigos, proteção total pelas nuvens. De repente, reclama da carne, do Man, do Be'er de Miriam, briga contra Moshe Rabbeinu, que era Korah. Como que é possível? Nem parece que é o mesmo povo. A resposta tem que ser isso aqui, pessoal. Todos esses milagres, Hashem precisava provar para a gente, para o mundo, que ele continua coordenando o mundo, não só criou o mundo e foi embora. Hashem provou isso. Mas, pessoal, prestem atenção, olhem que show isso. Qual foi o input das pessoas em tudo isso? Zero. Zero. Na saída do Egito, zero. Hashem fez, as 10 macotas protegeu a gente. Atravessar o mar, zero. Nachshon ben Aminadab foi o primeiro a entrar, ele sim, o resto do mundo foi atrás. No deserto, o input, o esforço nosso, zero. No Har Sinai, 3 dias que a gente separou cada uma das esposas para poder receber a Torá. Mas o esforço das pessoas foi zero. Por mais que hajam milagres, por mais que Hashem faça milagres com a gente durante 40 anos ininterruptos, se o esforço da pessoa é zero, a internalização disso também é zero. Daí vieram as reclamações, daí veio as brigas contra Moshe Rabbeinu e tudo isso que nem parece ser o mesmo povo. Hashem sabia disso, mas Hashem precisava mostrar o cartão dele para o mundo. Mas ficou legado para a gente quando a pessoa não se esforça, não tem produto final. Quando tudo vem de mão beijada, como a gente fala no português de Hashem, fica fácil reclamar. Essa é a resposta. É incrível, nós vivemos numa geração que, graças a Deus, é um privilégio isso, e Hashem mandou, é algo maravilhoso, mas é uma geração muito abençoada, com muita fartura. Fartura hoje, como uma pessoa mediana tem, o Barão de Rothschild não tinha na sua época. Mas, meus queridos, a nossa geração, ela carece um pouquinho de querer se esforçar, porque tudo tem dois lados. Quando tem muita facilidade, o esforço tende a diminuir, o input das pessoas tende a diminuir. Outro dia vi um colega e vi que ele emagreceu bastante. Falei, meu, o que você está fazendo? A última vez que eu te vi faz 20, 30 anos atrás, você era uma pessoa bem sarteníssima, a gente fala no árabe, né? Bem rechonchuda, com todo o carinho, bem fofão. Pronto. Bom, uma pessoa em forma de bola, né? Então eu falei para ele, olha, Habib, você era uma pessoa mais assim, rechonchuda, o que você fez? Você está correndo todo dia, comendo pouco? Ele falou, Habib, nada. Eu falei, como assim? Impossível, vai, fala sério, eu lembro como você era e continuo gostando igual de você, só que tem menos para gostar agora, né? Porque ele desapareceu, metade foi embora. Ele falou, olha, tem uma injeção aí que você toma agora e resolve. Quer dizer, pessoal, nem para emagrecer hoje, não precisa mais se esforçar. Antes precisava fechar a boca, precisava fazer ginástica. Hoje o remédio faz perder o apetite,
E a ginástica ela já não é tão necessária, pelo menos para isso. Talvez para outras coisas ela é necessária, eu acho que é muito importante fazer ginástica, mas aqui nem isso não precisa mais. E qual que é o problema com isso, pessoal? O remédio deve ter suas contraindicações, se não tiver, cada um vê com seu médico e ou faça bom uso de tudo que tem de maravilhoso no mundo, mas quando tudo é muito fácil, pessoal, o que acontece, prestem atenção agora, quando as coisas ficam um pouco mais difíceis? Quando a gente ensina para os nossos filhos que tudo dá para dar um jeito, que eu vou na escola e eu reclamo, grito, choro, bato a perna, então eles tiram a suspensão, tiram o zero na prova, a gente faz um atestado de mentira no trabalho, aqui, lá, tudo bem. Tem coisas na vida que não dá para dar um jeitinho. Quando pode ser no trabalho, pode ser às vezes em casa, pode ser dentro da nossa cabeça, a gente se auto-arrumar. Aí, quando nós somos propensos ao trabalho, ao esforço, então, uma pessoa que é esforçada, uma pessoa que sabe que ele precisa trabalhar, precisa se esforçar, como a gente veio falando hoje no shiur, ele tende a ficar muito menos ansioso. Ele consegue se resolver melhor. E, pessoal, o nível de tolerância ele é muito mais alto. Já em contrapartida, uma pessoa que ele não é propenso a trabalhar, tem que ser tudo muito rápido, tem que ser o resumo do resumo do resumo, tem que demorar 30 segundos a maior gravação do WhatsApp na velocidade 2. Se não escuto, se não for rápido de resolver com um botão, eu não vou me meter. A pergunta é, pessoal, quando o nosso nível de tolerância ele fica menor, o nosso nível de esforço, me permitam, fica menor, melhor dizendo, o nível de tolerância também fica baixo. A ansiedade sobe, pessoal. O nível de frustração da pessoa sobe também. Não é à toa que a gente vê que a nossa geração ela é muito mais frágil. A nossa geração precisa de muito mais autoajuda. Eu sempre me questiono isso. Em Halab, em Alepo, não tinha psicólogo. Psicólogo é um palavrão. Não existia. Na Polônia talvez também não tinha. Por que hoje há essa necessidade digna e importante? A resposta é, talvez uma das respostas seja, tem muitas deve ser, mas uma delas com certeza seja que nós somos mais frágeis. A gente está menos pronto a se esforçar. Menos pronto a se esforçar, mais propenso à ansiedade, mais propenso a se frustrar, mais propenso a ser frágil e ficar chateado com um comentário. E Chachamim contou para a gente do início ao fim. Adam le'amal yulad. Um dos motos, uma das frases dos slogans de Hashem é Adam le'amal yulad. O homem veio para o mundo para trabalhar. Óbvio que se ele puder trabalhar de uma forma feliz. Óbvio que se ele puder trabalhar com uma motivação master. Claro que sim. Que a gente veio na vida para trabalhar, para ser feliz. Mas o trabalho nos faz feliz. Pelo menos devia. Irmiyahu escreveu o Megilat Echa, tem um passuco muito importante lá. Tov lagever kisa'ol bin orav. É bom uma pessoa carregar um peso desde jovem. Não que ele tem que viver a vida sofrida, cabisbaixo. Claro que não, o contrário. Saiba, jovem, quanto que é importante você se esforçar, porque se você entender que você precisa se esforçar, e amanhã aparecer uma adversidade na sua vida, você vai falar, tá ok, faz parte da vida. Não vai surgir o desespero, porque a palavra esforço faz parte do nosso dicionário do dia a dia. Agora, se eu, cada vez que me vem um esforço, eu me esquivo para lá, me esquivo para cá, faço a ginga, dou para dar um jeitinho, mas vão ter momentos na vida que nós não vamos conseguir dar um jeitinho. E aí o que se faz? Surta. Fica de ponta cabeça. Pessoa que sabe viver, ela não tem medo de ler um texto um pouco maior. Não tem medo de escutar um áudio maior. A pessoa entende, pessoal, que nem sempre o kitsur, o resumo do resumo resolve a vida. E daí? Os nossos grandes sábios liam páginas de Gemara e leem páginas de Gemara. Eles olham um Tosafot grande, eles falam, puxa, é muito grande. Em vez de fazer ele de uma vez, vamos dividir ele em 4. Ok, vamos procurar artimanhas para que a gente possa lidar com isso. Ok, mas vamos traçar ele do começo ao fim. Porque eu não tenho medo. Quanto mais a gente cresce, mais a gente se esforça, mais feliz a gente fica. Eu sempre lembro, pessoal, que tem muitas coisas na vida que não tem artimanha. Uma vez um colega meu me contou isso faz muitos anos. Ele contou que uma vez ele foi para a Suíça com a família
e de repente beberam bastante água, parece, e eles precisavam ir no banheiro. Estava ele, a esposa e alguns filhos, e entrava no banheiro, aqueles banheiros, assim, friendly John, aqueles banheiros que abre e fecha a porta de plástico, assim, que se deslocam aí por aí, e tem em muitos lugares. Então, para entrar no banheiro, se colocava uma moedinha, aqueles banheiros de plásticos lá, banheiros sanitários, assim, móveis, né, que a gente vê em alguns lugares. Então, colocava uma moedinha, abria a porta, entrava e saía. Cada moeda era 5 francos suíços. Ele falou, vai entrar eu, minha esposa, meus filhos, eu vou gastar aqui o meu gasto do dia aqui de passeio. Então ele entrou, saiu, entrou um filho, entrou, saiu, mais uma moeda, mais outro filho, outra moeda, mais outro filho, outra moeda. Ele falou, não, eu vou gastar tudo que eu tenho aqui. Então a esposa dele foi entrar, ele falou para o filho, olha, filho, em vez de você fechar a porta, quando você sair, deixa a porta aberta, passa para a mamãe entrar e com a mesma moeda que você vai estar lá, ela vai poder utilizar o sanitário. Beleza. Então a senhora, a mãe entrou, ela entra lá, depois de alguns segundos, ela começa a bater assim no negócio, na porta, na parede, e de repente ela sai, e ninguém entende nada, ela sai toda molhada. Aí, o marido pergunta, mas o que aconteceu? A mulher fala, puxa vida, você quis economizar teus 5 francos suíços, entre uma pessoa e outra sair quando fecha a porta, o banheiro faz uma higienização. E já que você não colocou os 5 francos, eu entrei logo na cola do teu filho, quer dizer, no filho deles também, filho dela também, o banheiro fechou, pensou que não tinha ninguém, porque é assim que funciona, faz a higienização e fez comigo lá dentro. Pessoal, história verdadeira. Na vida, nem tudo dá para dar um jeitinho. E às vezes o melhor jeitinho que dá para dar quando dá é se esforçando. Quem se esforça de verdade, tem um produto, termina uma Gemara, termina uma Mishnah, faz um trabalho bem feito, se esforça no crescimento pessoal, essa pessoa sai com uma satisfação que ninguém tira dele. Mas para isso precisa de esforço. Eu queria terminar com uma história que uma vez um dos grandes homens da Yeshiva de Lakewood, Rosh Yeshiva Rav Markiel Kotler, ele tinha um sapato no seu armário. Uma vez um aluno entrou lá e falou, Rav, por que você tem um sapato no armário pendurado, um pé de sapato? Ele contou que esse sapato ele ganhou de herança do seu pai, Rav Shneur Kotler, e seu pai, por sua vez, ganhou do Rav Aaron Kotler, e Rav Aaron Kotler, por sua vez, ganhou ele de herança do Rav Isser Zalman Meltzer. Ele perguntou, tá bom, Rav, um sapato, quem deixa um sapato de herança e passa de um para o outro e um pé só? Ele falou, deve ter alguma história nesse sapato, o senhor pode me contar? Então, Rav Merkel Kotler, Rosh Yeshiva de Lakewood, na época contou para ele o seguinte, durante a Primeira Guerra, uma das grandes yeshivot fechou suas portas por muita responsabilidade aos alunos, falando, olha, o Rosh Yeshiva falou, não posso me responsabilizar pelos alunos, ele falou, vou fechar as portas da yeshiva e cada um vai ter que voltar para sua casa. Os alunos voltam para casa, de repente esse jovem chega na sua casa, e a mãe dele pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele fala, olha mãe, a Ima, o Rosh Yeshiva, o chefe da Yeshiva, fechou a Yeshiva, porque ele está com medo da Primeira Guerra Mundial, eu voltei para casa. Óbvio que esse nível de esforço talvez a gente não esteja hoje para os nossos dias, mas a história ainda é verdadeira e vale a pena ser contada. Disse essa mãe para esse filho, Bishvil milchamot lo mafsidim lilmod Torah. Olha, traduzo, por causa de uma guerra ou outra, a gente não perde a oportunidade de estudar a Torá. Por favor, espero que você entenda isso e volte para Yeshiva. Esse menino voltou para Yeshiva, estudando Yeshiva com alguns outros poucos meninos que estavam lá, já Yeshiva mas não era mais oficial, porque o Rosh Yeshiva não queria mais tomar responsabilidade. Ele voltou da sua casa a pé para Yeshiva, porque não tinha mais como voltar, não tinha mais condução. E no caminho, os sapatos desse menino rasgaram. E esse aluno, que estava perguntando para Rav Markiel Kotler a história do sapato, pergunta para Rav Markiel Kotler, por sua vez, Rav, e quem era esse aluno? Se você quer saber, se ele sim, Rav Shach, o Rosh Yeshiva de Ponovitch. Voltou a pé para a sua yeshiva, na época da Primeira Guerra Mundial, quando a yeshiva fechou, e já era algo que talvez era perigoso, mas a mãe entendeu que mais perigoso seria estudar a Torá ficar sem estudar a Torá naquele momento. O menino voltou a pé, e aquele sapato rasgado foi o maior troféu do mundo que mostrou o esforço do menino para a Torá Kedoshá.
Era esse sapato que estava pendurado, que ficou lá do Rav Yisrael Zalman Meltzer, depois passou para Rav Alon Kotler, Rav Shneur Kotler, e por sua vez chegou no Rav Malkiel Kotler e contou essa história que eu repeti para vocês. Eu queria terminar com um pequeno episódio, uma última história, onde tiver a importância e a necessidade que a gente se esforce, não fuja do esforço e não deixe de deixar os nossos filhos também ter o privilégio de se esforçar na vida. Menino chamado Shmuel, o nome é fictício, mas a história é verdadeira, tinha uma cabeça muito dura, difícil demais de entender. Uma vez esse menino, com muita sinceridade, 16 anos de idade, falou: Rav, eu já tentei de tudo, já me esforcei tanto, minha cabeça parece uma melancia, não entra nada lá dentro. Pior que melancia, né? Você tem caroço, tem o suco lá dentro, eu não tenho nada, não consigo, eu estudo tantas vezes a mesma coisa e não lembro. Eu não consigo mais continuar estudando Torá assim. O Rav dele levou esse aluno Shmuel para o grande homem da geração, os faróis do nosso povo, os Gdolim. Rav Yaakov Kanievsky, mais conhecido como Steipler, Zichron Libraha. O Steipler olha, o Steipler nunca, ou pelo menos muito raro, usou essas palavras. Disse o Steipler: eu vou fazer uma shvuá deoraita, um juramento de acordo com a Torá, palavras fortes. Eu vou te contar uma coisa. Quando uma pessoa se esforça, Hashem para de escutar todos os outros estudos para escutar o estudo do esforço dessa pessoa, independente de quem seja. Saiba você, disse ele para aquele jovem, que se você se esforça para estudar uma Gemara, para estudar um Mishnah, para crescer, para alguma coisa de Torá, e na verdade, para tudo na vida, pessoal, a gente precisa se esforçar e precisa aprender a se esforçar. Quando a gente se esforça, pessoal, Yaakov Kanievsky, no caso específico de estudo da Torá, se você se esforçar, Shmuel, Hashem para de escutar o meu estudo, dizendo ele naquela época, do Rav Shach, do Rav de Brisk, para escutar a sua Torá, porque uma Torá que é escutada por Hashem com esforço, ela passa acima de qualquer outro estudo de Torá. Porque quem se esforça, pessoal, aprende a gostar das coisas. Quando a gente se esforça, seja para uma Gemara, seja para ganhar um sustento, seja para crescer, seja para o nosso casamento, seja para a nossa comunidade, a gente vira parte da comunidade, a Gemara vira parte da gente, nosso casamento vira parte da gente. Quando a gente não se esforça e alguém fala mal, tanto faz como tanto fez, porque quando tem menos input, a pessoa se sente menos conectado a isso. E é por isso, mais uma vez, que os Yehudim, na época do deserto, 40 anos de milagres, quantas reclamações? A resposta foi óbvia, porque o input deles naquele momento foi zero. Quando o input é zero, a tendência a reclamar, a não curtir, não aproveitar, ela também é zero. Porque Hashem fala para a gente, quer viver uma vida gostosa? Se esforça. Quem aprende a se esforçar, nunca mais deixa de curtir a vida, porque o esforço traz de fato luz, traz energia, traz vida. Querem confirmar isso? Abram uma Gemara, se esforcem. Perguntem para uma mãe que deu a luz. O momento mais duro é o momento do parto. O momento mais maravilhoso é o momento seguinte, quando o bebê está no colo da mãe. Semana maravilhosa e de esforço a cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.